Olá, minha gente querida, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora aqui no meu canal no YouTube. Para mim é um prazer, é um privilégio te receber aqui e eu já quero te convidar a fazer parte desta família, essa família do caminho, essa família do Evangelho, essa família do bem, essa família do amor, essa família de Cristo, essa família que todos os dias se reúne para aprender mais do Senhor Jesus. Se você quiser fazer parte dessa família, eu te convido a clicar aqui em inscrever-se e fazer parte, né? Assistir os vídeos, curtir, compartilhar, deixar seu comentário. Se você pode também, seja membro desse canal. Além de estar me ajudando, você também estará recebendo alguns benefícios exclusivos para os membros do canal. Beleza? Charles, eu gostaria de participar ao vivo com você. Como eu faço? Todos os dias nós temos um encontro às 8 horas da noite lá no meu canal no YouTube. Ou melhor, lá no meu perfil no TikTok. Eu falo isso todo dia e todo dia eu erro essa frase, gente. Já perceberam? Todo dia nós temos um encontro no meu perfil no TikTok. Se você quiser participar, é só você clicar no link que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Você vai ir para o meu TikTok, chegando lá você me segue e nós nos encontraremos às 8 horas da noite todos os dias. Nesse momento, eu estou aqui, agora são 8 horas e 33 minutos, estou aqui com 203 pessoas no TikTok participando dessa live incrível que estamos tendo aqui, um encontro maravilhoso com o Evangelho. Você que está aqui ao vivo comigo no TikTok, continue curtindo, continue compartilhando e é isso aí, minha gente. O tema da nossa rápida reflexão de hoje. E se você tem uma caneta, um papel e a Bíblia, pegue para você acompanhar comigo. O tema da nossa rápida reflexão de hoje é: a religião é o suspiro da criatura oprimida. Vou falar de novo para você anotar. A religião é o suspiro da criatura oprimida. Não, essa frase não é minha. Ela pertence a Karl Marx e ela está contida num extenso texto chamado Crítica da Filosofia de Direito de Hegel. Então, só para deixar claro para vocês, eu não sou marxista e tampouco eu vim aqui hoje para defender ou para analisar as ideias de Karl Marx. Não estou aqui para isso. Mas esta frase em específico, eu entendo demais e concordo demais com ela. E eu quero hoje mostrar para vocês o porquê eu concordo com essa frase. A religião é o suspiro da criatura oprimida. Preste atenção. Política e religião sempre andaram de mãos dadas. Sempre. Basta você ver lá por exemplo, lá no Apocalipse, você vai encontrar a figura da besta e do falso profeta. Um representando o poder político e o outro representando o poder religioso. Então, o poder político e o poder religioso sempre andou de mãos dadas, né? O irmão de Constantino mudou até o nome do Criador. Exatamente, meu irmão. A religião e o poder político sempre andou de mãos dadas. É por isso que, quando você vê a figura de um político e do seu lado um líder religioso, seja ele um pastor, seja ele um padre, seja ele um pai de santo, ou seja lá qual seja a patente religiosa desse religioso, toda vez que você vê o religioso e o político de lado a lado, é o espírito desta besta com o falso profeta de Apocalipse. Engraçado é que os crentes estão esperando uma besta sair do mar, né?
ou uma besta emergir da terra, outra do mar. Eles estão procurando quem será essa besta? E não entendem que isso é um espírito, minha gente. O espírito político se unificando com o religioso e dominando as pessoas. Perceba uma coisa, esse poder político e esse poder religioso, eles trabalham em conjunto, cada um validando o outro. Por exemplo, o poder político oprime as pessoas. É assim que funciona. O poder político oprime as pessoas. Aí vem o poder religioso e oferece para essas pessoas oprimidas uma esperança de conseguir se livrar dessa opressão. Porém, quando você ouve a religião dando essa esperança de sair, né, debaixo desse jugo, a religião vai dizer o seguinte: olha, mas nós temos o nosso político de estimação, tá? Então vem pra cá, a gente te ajuda, a gente te livra dessa opressão, mas a gente tem o político de estimação. Aí você vai lá, aceita o político de estimação da religião, só que esse político de estimação oprime do mesmo jeito. Sabe para que ele continua oprimindo? Para que você continue precisando da religião. E sabe por que a religião continua te chamando? Para te mostrar quem é o político que eles querem que você seja subordinado a ele. Aí, minha gente, as pessoas oprimidas por esse poder político, oprimidas pela vida, elas procuram na religião um alento, mesmo que seja um alento supersticioso. Elas procuram na religião um alento para suas mazelas. As pessoas procuram na religião um alívio para as dores da vida. E preste atenção para você ter certeza do que eu estou falando. Quanto mais oprimido é o povo, mais religioso esse povo é. Você já parou para pensar nisso? Quanto mais oprimido, quanto mais sofrido é o povo, mais religioso o povo é. Sabe por quê, irmã Sônia? É porque a religião, ela promete uma pseudo libertação, uma falsa libertação. E as pessoas estão agonizando, pedindo socorro, clamando socorro. E quando ouve alguém dizer: nós temos a solução para esse problema, minha gente, elas não querem nem saber qual é essa solução. Mesmo que essa solução seja uma solução falsa, mentirosa, o que essas pessoas querem é ter uma esperança. O que todo mundo quer, minha gente, é ter esperança. Independente se essa esperança é possível ou não, todo mundo quer uma esperança. E a religião diz: venha, porque nós temos a esperança que você precisa. Aí acontece a manipulação. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela no Evangelho de João, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Isso mesmo, Mamute. Isso mesmo. Inclusive, essa frase que você acabou de citar é a continuação da frase que eu fiz como tema da mensagem de hoje, tá bom? João capítulo 5, a partir do versículo 1, está escrito assim: depois disso, houve uma festa entre os judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda,
Neste jazia uma grande multidão de doentes, cegos. Olha a situação das pessoas. Jazia uma grande multidão, não era pouca gente, era multidão de pessoas, cegos, paralíticos e aleijados, esperando o movimento das águas. Isso aqui está entre parênteses na minha Bíblia. Depois eu vou te explicar o porquê está entre parênteses. Esperando o movimento das águas. Porque de vez em quando um anjo descia e agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque, depois que a água era agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então preste atenção, minha gente. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas necessitando, existe um tanque e existe uma superstição. Qual é a superstição? A superstição é que, de vez em quando, um anjo descia na água, descia no tanque, agitava a água e a primeira pessoa que entrasse saía curado. Sabe por que esse texto está entre parênteses? Porque ele não consta nos manuscritos mais antigos, nos melhores manuscritos. Isso aqui é uma explicação do copista. Eu prego esse texto há muito tempo e há muito tempo eu pesquiso sobre se existe alguma referência de alguém que tenha sido curado nesse tanque de Betesda. Na Bíblia, a Bíblia é zero, a Bíblia não fala, né? Então, biblicamente, não tem ninguém. Então, eu procuro registros externos de alguém que foi curado nesse tanque de Betesda quando o anjo desceu e agitou a água. E paz, meus senhores, não existe registro. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma lenda. Isso aqui é um folclore. Isso aqui é um mito. O Leandro está dizendo, era um local pagão. Isso aqui era uma história. Era uma crença que havia entre o povo. A verdade é que não tinha anjo nenhum que descia. Ninguém nunca foi curado ali. Mas a multidão se reunia ali na expectativa de que um dia esse anjo desceria e mexeria a água e alguém desceria e seria curado. Veja se não é assim que a religião faz com as pessoas. Quanto mais sofrendo está a pessoa, mais essa pessoa quer uma esperança. Aí eles vêm com uma falsa esperança para te manter ali. O texto diz que uma multidão jazia ao redor daquele tanque. A palavra jazia, significa deitado imóvel, não se mover. Veja se não é isso que a religião faz com as pessoas. A religião imobiliza as pessoas. As pessoas perdem o direito de pensar, perdem o direito de analisar, perdem o direito de argumentar. Eles se tornam bonecos, fantoches nas mãos desses religiosos. Tudo por quê? Porque eles apresentam uma esperança. Olha, fica aqui, o seu filho está nas drogas, fica aqui com a gente. Fica aqui que nós vamos fazer campanha e o seu filho vai sair das drogas. E qual é a mãe que tem um filho nas drogas, que não faz de tudo que o pastor falar? Eu estou falando de pastor, mas isso é para qualquer religião. Tudo que o líder falar, faz para poder ver o filho fora das drogas, minha gente. Qual que é o pai que não vende tudo que tem e dá de dízimo, dá de oferta, dá de não sei o que for, para ver o seu filho ser curado de uma doença incurável? Qual é o pai que não faz isso? Aí sabe o que eles fazem? Eles usam a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa para te prender. E o interessante, eu vou continuar a leitura. Tá, então, irmã, nós não vamos pro assunto agora, porque não está dentro do tema. Irmã Adelina, porque não está dentro do tema, eu não quero tirar a compreensão das pessoas. Mas leia
Leia Gálatas, leia os evangelhos, tá bom? E assista meus vídeos falando sobre dízimo também. Tá lá no YouTube. Versículo 5. Versículo 5 diz assim, olha. Entre eles havia um homem doente há 38 anos. Gente, 38 anos naquele estado. 38 anos esperando esse anjo balançar as águas. 38 anos, minha gente, esperando mover. E até agora nada. Quantos dos senhores, quantos de nós não ficamos tanto tempo dentro desse sistema religioso, esperando por esse momento mágico que eles prometem, na expectativa que vai chegar. Continue aqui fazendo o que você tem que fazer, entregando as suas ofertas. Continue aqui pagando os seus dízimos e cumprindo os seus votos e fazendo a sua campanha que vai chegar. E no final de tudo, você percebeu que aquilo ali não passou de um mito, não passava de um folclore, de uma lenda que eles te contavam para te deixar preso, para te manter ali dentro. Minha gente, as pessoas são muito... Eu não sei se a palavra seria inocente ou se as pessoas não querem pensar. Mas quando toca num filho da gente, quando manipula as nossas emoções, as pessoas conseguem fazer o que elas querem fazer com a gente. A irmã comentou assim, fica preso quem quer. Mas na verdade, irmã, tem muitas pessoas que não conseguem entender o evangelho, porque foram adestradas. Sabe como é que se adestra um cachorro? Por favor, gente, não estou chamando ninguém de cachorro. Mas sabe como se adestra um cachorro? Você dá ordens. Se ele obedecer, você dá uma recompensa. Se ele desobedecer, você dá um castigo para ele. É exatamente assim que a religião faz com as pessoas. É exatamente assim que a religião adestra as pessoas. Eles te ordenam, eles te mandam, e você obedece, aí você é recompensado. Mas se você rejeita, porque você... E você pode rejeitar biblicamente, porque eles dizem amar a Bíblia. Dizem amar a Bíblia, mas mesmo assim, se você dizer, olha, biblicamente não é assim, você é castigado. Então, a maioria das pessoas que estão lá dentro são até gente boa, mas que infelizmente tiveram a sua mente adestrada e manipulada e condicionada a crer no que eles ensinam. Vamos continuar a leitura. Então tá lá o rapaz, 38 anos, lá dentro, esperando o movimento das águas. Até hoje ele não tinha sido curado. Aí, veja só. Versículo 6, capítulo 5, versículo 6 de João. Jesus viu esse homem e, sabendo que ele estava ali há todo esse tempo, 38 anos, foi até ele e perguntou: você quer ser curado? É uma pergunta, minha gente, que leva a refletir. Porque essa pergunta tem duplo sentido. É como se Jesus estivesse dizendo para ele o seguinte: cara, você quer ser curado? Então o que você está fazendo aqui? Sendo que aqui não tem o que você procura. Você quer mesmo ser curado? Então por que você está olhando para o lugar errado? Você quer ser curado? Então por que você está no ambiente errado? Sabe, gente, é a pergunta que Jesus faz para cada um dos religiosos hoje. Você, o fanático, você quer mesmo ser liberto? Quer mesmo ser livre pelo evangelho? Por que você então continua preso
olhando para essa Betesda, para esse tanque que é a sua religião, que é a sua denominação. Por quê? Sendo que aí você não encontra o que você procura. O que você encontra é manipulação, sendo que você encontra é alienação. É isso que você encontra aí dentro. Olha só, vamos continuar a leitura. O paralítico respondeu: Senhor, Jesus perguntou para ele, né? Quer ser curado? Aí ele respondeu assim: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr nesse tanque. Cada vez que a água mexe, eu vou tentar entrar, entra outro antes de mim. Olha que ele está até vendo a água se mexendo. Perceba que é um folclore, mas a compreensão dele é que a água mexe. Tá vendo o que a crença, a crendice, eu não tô falando de fé, eu tô falando de crença, faz com as pessoas, minha gente. A crença faz as pessoas verem coisas onde não existe. Nunca um anjo mexeu a água. Mas aquele camarada tinha tanta crença naquela água que ele via a água mexendo. Assim é com o religioso. Religião nunca libertou ninguém, mas o religioso bate no peito e diz assim: eu sou liberto por Jesus. Liberto o quê? Você não pode nem pensar, rapaz. Você não consegue nem raciocinar. Você só pensa dentro de uma caixinha, sabe? Se o seu pensamento sair para fora da caixinha, você já acha que você está blasfemando, você já acha que você está perseguindo Deus, aí você, com medo, volta para dentro da caixinha de novo. Que liberta o quê, mano? A crença faz a pessoa amar mais a religião do que a Deus. Sabe, minha gente? Ô, gente, por favor, a irmã Sônia tá aqui. Queria pedir, pessoal, vamos esquecer política? Já passamos dessa fase, já estamos lá na frente, tá bom? Então, por favor, vamos esquecer nome de política, tá bom? Irmã Sônia, fica de olho pra mim, por favor. Gente, então a crença faz as pessoas enxergarem coisas onde não existe. Veja bem, pessoal, eu falo sempre que o Deus de verdade, o Deus que existe, não é nem o Deus que eu imagino, não é nem o Deus que você imagina, não é nem o Deus que um índio ou que um budista imagina. O Deus de verdade, ele está acima da nossa compreensão, não é assim? Então, quando eu falo Deus, eu já imagino um ser, e esse ser que eu imagino não é Deus. Porque um Deus que eu consigo imaginar, ele não é Deus. Bom, ponto. Quem me acompanha aqui já entendeu isso. Mas preste atenção. A crença, não estou falando de fé, estou falando de crença. A crença é tão maléfica que ela nos faz perseguir os outros por causa do Deus que ele acredita ser o verdadeiro. Pensa nesse pessoal lá do islamismo, por exemplo, que ama tanto Alá, que tem coragem de colocar bomba no corpo e se explodir e matar outras pessoas. Ou pessoas lá do Hamas, ou seja lá de qual for a religião desse povo, que tem coragem de sair matando, porque eles acreditam mesmo que o outro Deus, o Deus que o outro imagina não é o meu, então eu mato. Mas nem o meu é o verdadeiro. Porque o verdadeiro Deus, ele está acima da minha compreensão. Consegue entender, minha gente, que essa crença, ela distancia pessoas e faz a gente ver coisas onde não existe coisas. Faz a gente imaginar coisas onde não existe. Aí tá o cara enxergando a água se mexendo, né? Aí ele fala para Jesus assim, não, Jesus pergunta para ele, quer ser curado? Aí ele fala para Jesus assim, não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água é agitada. Cada vez que eu tento entrar, outra pessoa vai antes de mim. Então, gente,
Olha que tristeza, minha gente. Que tristeza. Jesus, o próprio Jesus, tá diante do cara, oferecendo para ele a chance de ser curado, e ele tá falando de tanque. Jesus é como Jesus estivesse falando o seguinte: olha, o que você precisa, eu tenho. Você quer ser curado? Aí ele fala assim: não, mas eu não tenho ninguém que me coloca lá no tanque. Sabe, gente, a crença na religião impede as pessoas de enxergarem Jesus de fato. Porque as pessoas só conseguem enxergar a religião. As pessoas só conseguem enxergar as tradições, os dogmas, as doutrinações, os ensinamentos da religião. Não conseguem enxergar Jesus. É muito triste quando a gente vai... Ontem, eu estava aqui falando de evangelho, de ajudar o próximo. Eu falei da situação da filhinha de um amigo meu que está passando um momento difícil. E enquanto eu estava pedindo ajuda para essa família, tinha um varão... Tinha um varão aqui na live revoltado, porque segundo ele eu estou atacando a religião. Perceba que evangelho para religioso é um assunto à parte, sabe? Evangelho para religioso não vem ao caso. Religioso tem compromisso em defender a sua religião, em defender os seus líderes. Jesus está falando para ele assim: quer ser curado mesmo? Quer colocar um ponto final agora nesse problema? Quer agora acabar com isso? Então vamos sair desse tanque. Tira o olhar do tanque. Porque eu cheguei. Mas ele está dizendo o seguinte, olha. Ele está dizendo o seguinte, como é que eu vou ser curado? Sendo que aqui no tanque não tem ninguém para me ajudar. Detalhe, é uma multidão de pessoas que tem em volta do tanque, gente. Vocês estão entendendo, pessoal? Ou eu tenho que ser mais claro para vocês no que eu estou dizendo? Fala para mim aqui, por favor. Vocês estão entendendo? Perceba que o texto diz, irmã Cláudia, que é uma multidão. É uma multidão de pessoas que estão ali na beira do tanque. Mas é uma multidão individualista. É cada um por si. Quando for agitada, vamos ficar preparados. Quando for agitada, a gente pula na água. Tem ninguém se preocupando em ajudar o outro, minha gente. Essa é a argumentação desse paralítico. Eu tô aqui e não tem ninguém que me ajuda. Não tem ninguém que me ajuda a entrar na água quando ela é agitada. Sabe por quê, minha gente? Porque dentro da crendice, principalmente do sistema religioso, o que importa são os meus próprios benefícios. É aquilo que eu recebo. O que importa é o meu bem-estar e os outros que se danem para lá. A religião é individualista. Ajudar o próximo não existe. Me perdoe, crente fanático que está aqui me assistindo. Me perdoe, mas eu não tenho compromisso com o seu fanatismo. Tenho compromisso com a mensagem. Tenho compromisso com a verdade. A sua religião, e seja lá qual for ela, eu tenho convicção do que eu estou dizendo, porque a religião é tudo igual. Seja cristianismo, seja islamismo, seja budismo, seja qual for. Religião é tudo igual. A sua religião, ela é individualista. Afinal de contas, tá todo mundo no mesmo barco. É todo mundo na mesma situação. É todo mundo miserável. É isso que a religião quer que você pensa, que você é um miserável, que você não vale nada. Aí quando você pensa assim, minha gente, você se torna um ser absolutamente egocêntrico. Por quê? Porque se você não vale nada,
Você precisa que alguém faça alguma coisa por você. Aí é cada um querendo para si. Entende? É por isso, paralítico na beira do tanque de Betesda, que você nunca vai sair daí. Nunca! Esperando a ajuda dos outros, nunca! Porque aí dentro desse tanque de Betesda, é cada um por si, meu mano. O anjo desce e aí é porrada. Se fosse verdade, né? Se de fato esse anjo descesse, seria porrada, paulada, pedrada, e é minha vez, e um puxa o outro, e... Sabe por quê? Porque em todo o ambiente onde se prega o individualismo, essa superioridade, sempre vai haver esse tipo de confronto entre pessoas. E não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né, minha gente? Eu pertenci por muito tempo da minha vida ao sistema religioso e eu vi de perto essas brigas, as chamadas brigas santas, as chamadas invejas santas. Ah, podia ser pra mim. Ah, porque não sou eu, sabe? Não, mas é santo, né? É tudo crente, é tudo gospel. Tá lá domingo levantando a mão, dando glória, pulando, sapateando, rodando. Coração tá cheio de inveja, mas tá tudo bem, né? Crente. Aí Jesus vai. Versículo 8. Tô encerrando já, tá, gente? Jesus olha pra ele e diz assim: então, faz o seguinte. Levanta, pega a sua cama e anda. E no mesmo instante, o homem se viu curado. É aqui que eu quero encerrar. No mesmo instante, o homem se viu curado. O texto não diz, minha gente, que ele foi curado. O texto diz, irmã Adelina, que ele se viu curado. Sabe por que ele se viu curado? Porque ele nunca esteve doente. Sabe por que ele se viu curado? Porque convenceram ele que ele era doente. Ele não foi curado, ele se viu curado. Porque até então ele se via como enfermo. A religião quer te convencer que você é enfermo espiritualmente. Quer te convencer que você precisa ficar ali dentro. Agora, quando o evangelho clareia os seus olhos, você se vê curado. Quando o evangelho ilumina o seu caminho, você se vê livre. Quando o evangelho abre a porta, você se vê de pé diante da estrada do evangelho, da estrada da vida, para seguir Jesus. Cara, era 38 anos, minha gente, deitado na beira do tanque, esperando o movimento das águas, e quando Jesus chegou, ele se viu curado. Poxa, se ele se viu curado, meu querido, é porque até então ele não conseguia se ver desse jeito. Como você se vê? Como você se enxerga? Qual é a maneira que você olha para você mesmo? Qual é o ponto de vista que você tem olhado para a sua vida? Porque tem pessoas ainda, e muitas me assistindo aqui agora, que acreditam mesmo serem dependentes de líderes religiosos, serem dependentes da religião, da denominação. Tem muita gente me assistindo aqui agora que acredita que se sair dessa denominação, dessa religião, vai perder a cobertura espiritual. Sabe por quê? Porque eles te fizeram entender que eles te fazem se enxergar como um dependente. Agora, o evangelho está chegando hoje aí na sua vida. A porta da graça está escancarada para você. Você só precisa olhar para você mesmo e deixar de se ver como um dependente da
religião. Amém, minha gente querida.